você tem que deixar o like só porque ficou muito legal esse filtro aqui, ó, dá uma olhada. Ah, gostou? Quer aprender a fazer isso aí? Então já deixa o like, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo. Fala galera, primeiro vídeo do ano aí para os membros e eu quero saber como é que vocês estão, o que vocês estão esperando para esse ano aí. Inclusive lá no meu Instagram novo, @tutoriaisdokevin, tem aí na descrição, eu fiz um post falando as minhas previsões do que pode chegar para o mundo dos filtros em 2021. Vai lá, curte, me segue que tá bem legal e logo eu vou trazer um post aí de como precificar os seus filtros, então pode ser que já tenha saído, depende de quando você tá vendo esse vídeo. Vai lá, link na descrição. Mas, sem mais delongas, hoje a gente vai aprender a como fazer o efeito Slit Scan com imagem, ok? O que significa isso? É aquele efeito que vai descendo e a pessoa vai congelando e ao mesmo tempo tem uma imagem de fundo que muitas pessoas viram uma trend, né? Estavam fazendo uns reels com imagens de pinturas renascentistas, algo desse tipo, e a gente vai fazer e vai ficar dessa maneira, como vocês vão ver aqui do ladinho, ó. Vou clicar na tela e olha só, ela vai descendo, vai congelando ela e tá com um LUT aplicado e também um efeito de tinta ali que eu fiz com um pet para os pupilos e tudo mais, bem bacana. Então fica aí no vídeo para aprender. E falando em aprender, vamos para as palavras-chave, que são nada mais nada menos que, cara, esse tutorial é avançado. A gente usa Delay Frame, Render Pass, SDF, muita coisa. Se você está começando agora, talvez você fique perdido no vídeo. Então, antes de você me xingar ou se você vê alguém me xingando, fala para a pessoa assistir essa parte de novo, porque eu tô avisando que é avançado. Eu não consigo fazer você se transformar num iniciante para avançado em um vídeo. Leva tempo, leva estudo. Volta algumas coisas, estuda essas coisas antes, depois você volta aqui, como por exemplo Render Pass, vê outros tutoriais, não sei o que. Depois você volta. Tô enrolando? Tô enrolando mesmo, porque quem quer aprender assiste o vídeo inteiro. Então a gente vai usar também SDF e Render Pass. E se você é um pupilo do canal, aí a segunda assinatura da nossa plataforma de membros, que talvez eu mude ela, vai estar sempre na descrição como é que acessa. Você vai ter acesso ao template do arquivo completo que a gente fez aqui e também o pet de pintura que eu vou disponibilizar para você usar em diversos tipos de filtros. Só se tornar um pupilo do canal que você tem acesso. E a gente fez isso na Spark-R V104, que está bem bugada, mas tem muitos recursos legais também. Vamos lá então para o tutorial. Vamos começar aqui então. Se você é um criador que é curioso, você já deve ter aberto a library do Spark aqui no cantinho e reparou que tem bastante patch novo aqui na aba de patches. Por quê? De onde veio isso? O Spark antes demorava para lançar e tudo mais. O que está acontecendo, Kevin? Como você pode ver, embaixo do nome de cada patch tem o nome de uma pessoa. Essa pessoa é um criador parceiro do Spark no programa de parceria deles. Quem sabe um dia eu também não me torne um. E eles podem disponibilizar patches para a comunidade. Então a tendência é que aumente cada vez mais o número de patches aqui. E por que eu estou falando disso? Porque já existe alguns patches aqui para fazer Slit Scan, como vocês podem ver. Tem esse e tem mais uns dois, tá? E o que eu vou trazer aqui é o Slit Scan com uma imagem de fundo e a segmentação. Então vocês teriam que modificar algum desses patches aqui e eu acho que vai dar mais trabalho do que vocês criarem do zero, porque modificar uma coisa que você não sabe como funciona dá trabalho e muitas vezes dá errado. Então a gente vai criar do zero, mas se você quiser se arriscar em um desses patches prontos ou se você quiser pesquisar por alguma alternativa, né, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, você pode até encontrar um desse pronto por aqui. Mas por enquanto não tá, então a gente vai fazer do zero. E se você for membro do canal, você vai ter acesso ao arquivo pronto de template que a gente vai fazer aqui. Então, bora pro vídeo.
Como eu disse lá no começo, esse aqui é um tutorial avançado. E por que que é avançado? Porque a gente vai usar Render Pass. Se você não está familiarizado com Render Pass ainda, pode ser que você fique perdido aqui, então eu recomendo que você assista outros vídeos do canal, tanto de introdução ao Render Pass como outros tutoriais que usam Render Pass, porque eu não vou ficar explicando do zero em respeito às pessoas que estão acompanhando todos os vídeos, beleza? Então vamos lá, primeira coisa a gente vai ativar o Render. Então vamos clicar em Device e vamos colocar a pipeline automática aqui do Render Pass, beleza? E a gente precisa usar o Render Pass porque a gente vai usar um patch que se chama Delay Frame, tá? Então beleza, ativamos e vamos salvar o arquivo. E agora vamos pegar uma imagem para usar de fundo. Vamos lá então, peguei essa imagem no Google, que seria como uma imaginação de como seria o fundo da Mona Lisa sem ela lá, né? A gente vai brincar com isso. Se vocês quiserem uma palavra-chave para procurar esse tipo de arte, pode procurar como renascentista. Mas serve qualquer tipo de imagem que você colocar, tá? O importante é você ambientar a cena da frente junto com a imagem do fundo. A gente já vai chegar nisso aí. Então, essa imagem ela veio com esse tamanho que está retangular e como a gente sabe, né, se você já viu outros tutoriais, o Spark funciona melhor com imagens quadradas e com potência de 2. Então a gente vai usar um tamanho aqui de 1024 por 1024. E aí a gente vai copiar e colar essa camada aqui dessa imagem para cá e vamos achatar ela dentro desse quadrado. Você vai falar, mas Kevin, lá no Spark... eu não quero quadrado, quero que fique na tela toda. Então, só a imagem vai ficar quadrada, mas lá a gente vai fazer com que ela fique num retângulo, então ela vai preencher a tela toda, beleza? Então, colocado aqui, não é transparente essa imagem, a gente vai salvar ela em JPEG para ficar mais leve. Então, vou salvar lá na pasta do nosso template aqui, ó. Lembrando que quem for membro pupilo do canal ou para cima tem acesso a este arquivo completo, o mesmo arquivo que a gente está fazendo aqui dentro do vídeo. Então, vou até criar uma pastinha aqui chamada de Assets e vou chamar de BG. Salve em alta e vamos para o próximo passo. Aqui dentro do Spark agora a gente vai criar um canvas que vai servir como base de todo o nosso projeto. Então vou colocar o nome dele de base e dentro dele a gente vai colocar os retângulos em ordem, né? Do primeiro vai ser o que vai ficar atrás e o último vai ser o que vai ficar na frente. Então o primeiro dele, por enquanto, depois a gente vai mudar essa ordem, vai ser o nosso BG. Aí a gente coloca ele aqui para pegar o tamanho todo da tela e vamos criar um material para ele que a gente vai chamar igualmente de BG. A gente vai colocar ele em Flat, esse material. Vamos em Advanced Render Options e vamos desativar as Advanced Render Options para ele seguir a ordem das coisas que está aqui. E agora vamos colocar a imagem aqui só para a gente ter uma noção de como que ela está ficando. Vou vir aqui, Assets, colocou ela, desativa a compressão. Agora nessa última versão tá aparecendo isso aqui, é só você passar o mouse, traduzir ali. Ele tá avisando sobre a compressão e tal, mas pode continuar desativando, não é nada demais isso aqui, tá bom? E olha só, a gente já viu que tá em tela inteira, né? Agora a gente vai fazer a parte da câmera, né, da segmentação, e vamos fazer ela colar, né, ficar parecido com esse fundo aqui. Então vou pegar uma imagem aqui, vamos ver, dessa moça aqui, pode ser dela mesmo, e vamos criar um outro retângulo que a gente vai chamar de segmentação e vamos criar um material para ele também, colocar esse retângulo em tela toda e vamos chamar aqui de segmentação. Porque para quem não sabe, né, aí eu já falo também de voltar em outros tutoriais antes de ver isso aqui, segmentação é o que recorta a pessoa dentro do filtro. Então vou vir aqui, coloco em Flat também, desativa Advanced Render Options, vamos vir em Alpha, colocar a segmentação e a textura da câmera. Isso aqui a gente vai mudar posteriormente, ok? A gente só está fazendo isso agora para ter uma noção de como vai ficar. Depois, aí a gente vai fazer o efeito de congelamento e tudo mais, beleza? Então, beleza. Vamos agora aplicar um LUT, né? Que dê certo com esse fundo. Então, para isso, eu vou tirar um print da minha tela e vou colar lá no Photoshop. Então aqui no Photoshop eu já estou com a nossa imagenzinha de LUT, a nossa tabelinha. Eu vou colar aquele print que a gente tirou e agora a gente vai tentar aproximar aqui as cores
né, dela com as cores de fundo. Aqui eu acho que não tem problema estourar o loot, até porque tem que ficar um efeito meio de velho ali, de pintura. Tudo vai depender da sua proposta, tá? O ideal é que a gente faça isso aqui, ficar o mais próximo disso possível. Então eu vou usar aqui algumas coisas, vou até acelerar, porque eu não tenho uma técnica específica. Eu vou deixar acelerado como que eu fiz, e aí vocês veem as opções que eu usei e tudo mais para chegar no resultado final, beleza? Tá aqui o meu loot, então lembre-se de salvar em PNG. Vamos salvar lá na nossa pastinha. Salvar um PSD pra gente ter um backup, que se não ficar bom a gente vem e altera. Vamos colocar aqui em PNG. E agora vamos colocar lá no Spark. Importar aqui. Você pode tanto importar assim, como da maneira nova que veio aí com a versão 104. Você clica aqui em importar, tem Color Loot. Quando você coloca aqui, ele já vem com a compressão desabilitada. Você já pode desativar o filtering aqui também. Bem mais prático até essa forma de aplicar o loot. E falando na forma de aplicar o loot também, vamos jogar aqui a textura da segmentação aqui para o Patch Editor. E nesta nova forma você clica no loot e arrasta. E ele já vem aqui para você o patch novo, que na verdade é um shader de loot. E como a gente vai usar a textura da câmera, eu vou criar um sender aqui no Camera Texture, que está lá em cima no nosso Render Pass, chamar ele de Camera Text, para a gente receber ele aqui embaixo. Camera Text. E vamos botar aqui o nosso loot. Olha só como ele já ficou bem parecido com o fundo ali, né? Bem bacana. Agora uma parte para quem é membro do canal. Eu fiz um patchzinho que simula um efeito de pintura. E ele vai estar lá no Discord, ou se não for mais o Discord, a plataforma de membros, porque eu estou pensando em mudar, vai estar na nossa plataforma de membros. É o patch que se chama Paint Kevin. Vamos arrastar ele aqui dentro. Ele tá aqui, você vai pegar lá na nossa plataforma. Eu vou jogar ele aqui para baixo. E, ele deu um errinho ali, mas é porque não tem nenhuma textura nele. Você vem, coloca a textura, pronto, acabou o erro. E olha só, ele dá um efeito de pintura. E aí você pode controlar aqui de 0 a 1 quanto você quer esse efeito. Vou deixar em 0,5 e olha só como ele já está mais colado ao fundo. Então essa foi a primeira parte, que era montar a base, que é o resultado final do nosso filtro. Agora sim a gente vai partir para a parte de Slit Scan, que vai começar a complicar um pouquinho para quem já não está com algumas técnicas um pouco mais intermediárias e avançadas. Então já estou avisando por aqui, tudo que você perguntar aqui para frente provavelmente é porque você ainda não estudou o suficiente para estar no nível intermediário. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o alpha, né, que vai cortar a imagem de cima para baixo e na real vai fazer ela aparecer. E para isso a gente vai criar outro canvas aqui que a gente vai chamar de Slit Scan, e dentro desse canvas a gente vai criar retângulos também. Vamos lá, adicionar um retângulo em tela toda. Vou chamar ele de Slit. Que vai essa parte aqui que vai cortar. Vamos criar um material para ele aqui, com a mesma configuração das demais. Flat, desativa Advanced Render Options. Fechou? Agora vamos jogar a textura aqui para baixo. Vamos renomear esse material para Slit, certo? Agora vamos descer aqui para baixo, que a gente vai ficar bem longe das coisas aqui. Agora vamos puxar a nossa base aqui de cima para baixo e vamos criar um Cine Render Pass para a gente renderizar essa base dentro de um retângulo. Então quando eu colocar aqui, o que está nesse retângulo é exatamente o que está dentro da nossa base. A gente pode fazer o que a gente quiser com ele agora, e é isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é diminuir essa resolução aqui para 0,6 por aí, para o filtro ficar um pouquinho mais leve, já que não tem necessidade de ter uma resolução tão alta, tá? É imperceptível isso aqui, pode ficar tranquilo que vai rodar tranquilo. Colocamos então, e agora a gente vai criar um pack. Vamos puxar isso aqui, vamos puxar ele para um pack em Vector 2. Merda. Então vamos puxar aqui. A gente vai ter que separar o RGB do alpha. Sabe quando a gente puxa uma imagem aqui, a gente tem o RGBA, que é o vermelho, verde e o azul, e o alpha. Aí a gente tem o RGB e a gente tem o alpha. Como a gente vai trocar somente o alpha, a gente precisa puxar
dessa base nossa somente o RGB. Então para isso eu vou usar um pet que se chama Swizzle. E eu coloco aqui no valor e aqui embaixo eu coloco o que eu quero puxar. Nesse caso é o RGB, ok? E agora eu quero juntar com o alpha, e para isso eu posso usar o outro pet, que é o pack. E nesse pack eu vou colocar em vector 2. Então aqui em cima ele vai ser o RGB e aqui embaixo ele vai ser o alpha. Então vou colocar aqui e a gente coloca para a imagem depois. Beleza? E como o nosso alpha agora ele está em 0, quando você mexer aqui no retângulo, você vai ver que ele não tem nada, né? E se a gente colocar em 1, ele aparece. Então se eu colocar aqui um 0,5, ele fica com 50% de opacidade. Tá aí para vocês uma outra forma de fazer um fade in ou de mudar a opacidade das coisas. Aquilo ali foi só um exemplo, né? Arrastei aqui de volta. Agora vamos criar o nosso alpha, que vai vir de cima para baixo. Se você prestar atenção como a gente vai fazer ele vir de cima para baixo, você vai conseguir também criar de qualquer lado. Eu não vou ficar ensinando todos os lados, ok? Para isso a gente vai criar usando SDF. O SDF, para quem trabalha com design, já é como se fosse um vetor dentro do Spark. Ele é imagem gerada a partir de pet. Então pode se chamar também de shaders, tá? E a gente tem vários aqui pré-prontos pelo Spark para a gente usar. Então um deles, por exemplo, o rectangle, que ele faz um retângulo. E para fazer isso, por enquanto a gente vai deixar essa parte aqui de lado e vamos fazer só usando o retângulo aqui para ligar aqui. Só quero salientar aqui que eu não sou um especialista em shader, então talvez algumas coisas aqui tenham alguma forma mais fácil de fazer que eu não sei. Eu vou ensinar aqui para vocês o jeito que eu sei e que dá certo, beleza? Então vamos lá. Quando a gente coloca um SDF e joga direto na textura, ele fica completamente espalhado, ele não está bem definido as bordas. Então para isso a gente tem que usar um outro pet que se chama Step, que ele vai deixar essas bordas duras. E agora quando eu mexer aqui ó, no tamanho do SDF, do retângulo, né, que a gente tem aqui o tamanho, o half size, olha, eu vou mexer aqui ó lá, consigo ver, e se eu deixar sem o step, ó, fica bem suavezinho, tá vendo? A gente vai usar o step porque a gente quer duro assim mesmo, tá? E a gente não vai mexer aqui no X, né? A gente vai mexer no Y. Então o X pode deixar em 0,5, que é o valor padrão, e no Y que a gente vai mexer. Mas o que acontece? Ele está saindo do meio, porque esse retângulo, ele vem pelo centro, né? Ou a forma padrão dele aqui, ó, no centro, está em 0,5 e 0,5. Então se eu colocar aqui o Y em 0, ele vai partir de cima, que é o valor 0. E se eu colocar em 1, ele vai partir de baixo. Como a gente quer que venha de cima para baixo, a gente coloca em 0. Agora sim. E aí é só você configurar aqui da maneira que você para ele vir de cima para baixo, a gente vai ter que fazer uma animação, certo? Então vamos criar o pet de animation. Agora essa animação vai controlar uma transição e vai ser deste número aqui, ó, do size. Se eu colocar até 0,5 agora, ele vem até a metade. Então eu tenho que ir de 0,1 para ele chegar no final. Então a gente coloca em vector 2, porque são os dois vetores. O x não muda, então é 0,5 em x. E o que muda é o 0,1 no y. E agora a gente tem essa animação aqui. E a gente precisa colocar um ativador para essa animação, que vai ser o ativador do filtro, né? Então a gente vai vir aqui em cima, ó, em cima do render pass, que é onde eu coloco as coisas que a gente vai usar geralmente no filtro inteiro. Eu vou criar o nosso ativador, que vai ser o screen tap. Então do screen tap, eu só vou puxar aqui o pulse para lembrar, ó, para vocês. Eu quero criar um pulse lá para nossa animation. Então para o pulse funcionar, eu preciso de um switch. Então desse switch eu vou criar um sender, que eu vou chamar de ativador. Aí excluí ali aquele que estava sobrando. Agora eu desço aqui para baixo e vamos replicar o nosso ativador aqui. Para isso, vou criar um receiver de ativador e vamos puxar o pulse, porque o pulse dá a opção de ligado e desligado para a gente. Então se você quiser só usar o ligado, você aperta no play, né? E aí no desligado você decide o que acontece, se ele vai fazer a animação ao contrário ou se ele vai resetar do zero. Nesse caso aqui eu acho legal resetar, porque aí a pessoa não precisa esperar todo o tempo da animação para ela voltar. E aqui nessa duração, a gente também vai criar um sender, porque a gente vai ter que usar outras animações em outras partes aqui, então vamos deixar todas com a mesma duração, né? Então vou aqui em cima, ó, tem um ativador, vamos criar um sender, que vai ser duração anima. Aí por enquanto vamos deixar em 1, para a gente conseguir visualizar ali sem perder muito tempo, né? E eu vou puxar ela aqui também para a duração da animação.
Por que que eu faço isso, gente? Porque depois, se eu precisar mudar, e vocês até quiserem usar o template, é só mudar lá em cima na duração. Não precisa ficar mudando um por um, beleza? Agora vamos testar. Vou clicar aqui na tela. E olha só, ele fez a animação. Só que ele tá muito rápido, né? Obviamente, tá muito seco. Então vou vir aqui na transição mudar para Quadrant in Out. E lembra que se dar o off ele vai dar resetar? Então se eu clicar de volta, ele reseta. Aí cliquei de novo, ele faz a animação. Olha só. Agora vamos testar numa duração maior para vocês verem como é que fica. Ó, 5 segundos agora, ó, ele desce mais devagar. Tá vendo? Mas vamos deixar um aqui pra gente testar mais rápido, para o vídeo ficar mais dinâmico. Como tá a imagem aqui, né? A gente precisa de uma imagem de fundo, que vai ser a imagem da câmera, antes de aparecer essa aqui. Então a gente cria aqui um retângulo, a gente vai chamar de Can. E vamos criar um material para ele também. E a gente vai colocar ele em Flat, desativar Advanced Render Options e colocar aqui a imagem da câmera. Além de colocar ele na tela toda e deixar ele aqui por cima do slit para ele ficar por trás. Na hora que a gente clicar aqui, ó, vai formar a imagem certinho. Também, galera, que eu acho que na verdade eu fiz o contrário, né? Aqui a animação do retângulo, certo? Ela tá descendo para cá. Mas se a gente colocar no alfa ali, vai ser o contrário, fica vendo? Ó, vou colocar aqui e vamos dar um reset aqui. Ó, ela vai estar aparecendo e quando eu clicar que ela vai sumir, tem que ser o contrário, né? Então, aqui no Y a gente bota em 1, tá? E aí aqui a gente coloca de 1 para 0 na transição. E agora quando a gente fizer o clique aqui, ó, aí sim ele vai revelar. Agora a gente tem que fazer o efeito de congelamento. Agora para fazer o congelamento eu troquei para esse preview aqui de uma pessoa dançando, que é mais fácil da gente ver se está funcionando ou não. A gente tem que usar um patch que se chama Delay Frame. O que esse patch faz? Ele pega um frame que você teve no seu vídeo na hora e dá um frame para trás para você usar ele. Ou seja, você pode usar somente o frame anterior e aí ele congela a tela. Vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona. Então aqui no background dele eu vou deixar sem nada e aqui a gente coloca qual frame que a gente quer congelar. Então, congelar não, né? Pegar um delay. Então aqui eu vou puxar um patch que se chama Mix, que é o patch que mistura duas texturas. E na primeira textura vai ser o que a gente fez aqui, ó. Eu coloquei no nosso pack aqui, né, para fazer o nosso alpha. E no nosso segundo vai ser um receiver. Aí você fala, mas você não criou nenhum sender, Kevin? Então, tá vendo que o delay frame ele é azul? Justamente porque ele é sem fio. E o delay frame, se eu não me engano, é o único patch que ele deixa você ligar ele nele mesmo. Então a gente tem um delay frame aqui e a gente vai puxar aqui do mix para ele. Tá vendo que ficou vermelho? Por que ficou vermelho? Porque ele tá pedindo um render pass aqui, ou seja, a gente tem que transformar isso em shader. A gente vai vir transformar em shader render pass e vamos jogar para cá. Ó. Agora ele aceitou, ele tá ligado nele mesmo. Então aqui embaixo ele tá com delay frame, ele tá pegando um frame para trás do vídeo que está aqui em cima da imagem. Então se eu colocar em 1, ele vai trocar um pelo outro. E como esse aqui vai sumir, esse aqui vai ficar somente com o frame de trás. Então se eu colocar em 1 aqui, que vai trocar para esse, ele vai congelar a tela. Não congelou porque eu esqueci de pôr aqui, ó. Mas ó, vamos voltar lá. Tá em 0 aqui, coloquei ele na textura. Agora vamos colocar em 1, congelou. E como ele é um alfa, a gente pode colocar uma animação de alfa aqui também, para ele fazer isso aos poucos. Mas antes, vamos arrumar uma coisinha que eu esqueci de arrumar. Ó, vamos botar aqui para baixo, vocês estão vendo que a segmentação tá bem esfumaçada aqui, né, e tudo mais. E a gente não quer isso, né? Vamos deixar ela mais dura para ficar mais certinha na tela. Vamos pegar aqui, ó, a nossa camada de segmentação. Vamos tirar o alfa dela, ok? E vamos aqui para onde a gente fez a textura. Agora vamos puxar a segmentação aqui para baixo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali embaixo. Ó. Vamos colocar um swizzle para puxar o RGB. E vamos botar num pack, em Vector 2. E o que está faltando aqui é o alfa, né? Só que em vez da gente colocar direto, a gente pode colocar um Smooth Step. A gente controlar a dureza aí das camadas. Então vamos mudar aqui para 0,5 ou diminuiu de baixo. Diminuiu de baixo. Você tem que apertar aqui para ver, né? Ó, tá vendo como já ficou mais suave? 0,3. Vou aumentar aqui, ó. 0,7. Ó, 0,7 e 1. Ele já ficou com as bordas mais duras, né? Vamos até testar aqui com outra imagem. Ó, essa aqui ficou bem legal, tá vendo? Ela pega direitinho.
agora sim a nossa segmentação está certinha. Vamos voltar lá pro congelamento. Então aqui embaixo a gente tem ali fazendo o alpha, que a gente fez na verdade só para ver se estava funcionando. Na verdade a gente vai ter que trocar a ordem das coisas. Por quê? Porque para o delay frame funcionar, ele tem que ter o frame atual para ele deixar um frame anterior. Então se a gente descer este alpha antes do mix, ele não vai ter nada para pegar e não vai acontecer nada, vai ficar sem nada na tela. Então a gente vai inverter. Aqui no nosso Cine Render Pass a gente vai botar direto no mix, certo? E esse Swizzle a gente vai pôr depois do mix aqui, ó. Vamos jogar ele para frente, o Swizzle e o pack. Como vocês podem ver, ó, por enquanto vai estar a mesma coisa. O que a gente tem que fazer agora é mexer neste alpha do mix. Se eu colocar a nossa animação direto ali, fica vendo o que vai acontecer. Olha só, vamos pegar a moça dançando, dar um restart aqui. Ó, já tá pegando. Exatamente, tá praticamente pronto o nosso filtro. Só falta uma coisinha, que é fazer a linha no meio, que também é opcional, né? Então vamos fazer ela. Para fazer essa linha a gente vai usar também SDF, tá? Até para economizar espaço dentro do nosso filtro. Vou colocar aqui um retângulo dentro do mesmo canvas aqui e vamos chamar ele de line. Agora eu vou criar um material para ele. E vou colocar em flat também e desativar Advanced Render Options. Vamos renomear ele aqui para Can, né? O primeiro que a gente fez, eu esqueci de renomear, e o segundo agora para Line, que vai ser a nossa linha, né? E vamos mandar aqui para baixo já a textura, e dessa vez a gente vai usar outro petzinho de SDF. Cliquei aqui na textura, vamos mandar aqui para baixo. Não esquece de ver se está desativado Advanced Render Options, hein? E agora, para ser mais específico do que isso, impossível, é o SDF Line. A gente também vai usar aqui um step e vamos jogar aqui para cá. E olha só, ele faz exatamente uma linha. É como vocês podem ver, já apareceu aqui uma linha de pé. Por que ela tá de pé? Porque aqui no X e no Y a gente tem o 1 no X e o 0 no Y. Isso é para controlar a rotação e direção dela. Então se a gente colocar 0 no X e 1 no Y, que é a vertical, ele vai ficar deitado. Aí aqui no Half Widget a gente define o tamanho. Então vou colocar aqui 0,02, 0,01. Vai testando, ver qual tamanho você acha que fica legal. 0,03, certo? E aqui no Offset é onde ela tá. Então o 0, ó, é lá na pontinha. Você pode até deixar aparecendo lá, que dá um tchan para o filtro. Só que na hora de descer, não é legal deixar aparecendo só essa pontinha. Então você pode colocar um 1,1 aqui, ó, para ele descer um pouquinho mais. Vê o valor mínimo que ele não vai aparecer nada, ó. 1,05. Olha lá, 1,005. Ele já parou de aparecer. Então esse é o valor máximo, de 0 até isso aqui. Então a gente vai criar uma animação também aqui. A gente pode até usar o mesmo progresso dessa animação aqui para criar um outro transition. E aí eu vou colocar aqui em Vector 2. O X a gente não vai mexer, então deixa em 0,5. E aqui vai de 0 a 1,005. E a gente coloca no Offset. Agora vamos testar, ver se já está funcionando a nossa linha. Cliquei. Nossa linha está funcionante, né? Agora, vamos colocar aqui em Quadrant in Out para ficar com a mesma animação que aquelas ali e seguir no mesmo tempo também, né? E ele tá nesse modo branco e preto. Para a gente definir umas cores, a gente pode usar um mix e colocar ele como alfa desse mix. Aí eu vou até mudar aqui o modo do mix para cor e a gente define duas cores aqui para a gente ver qual é qual. Então, essa aqui provavelmente é a cor do fundo e essa aqui vai ser a cor da nossa linha. Vamos apertar aqui, ó. Olha lá, nossa linha é laranja. Então, vamos supor que a gente queira a linha laranja mesmo. Eu vou colocar as duas cores laranja, mas essa aqui que é de fundo, eu vou deixar em 0 no Alpha Channel. E agora sim, ó, vamos resetar aqui. Espera que tem que dar play, né? Senão não vai acontecer nada. E vamos dar play. Olha lá, agora a linha segue certinho até lá embaixo. E aí você vai controlar, né? Se você quer que vá com o Screen Tap mesmo, se você quer que vá quando a pessoa gravar o vídeo. Ó, vou colocar 10 segundos que fica mais legal no resultado final. Desce mais devagar. E ela some a linha, né? Como a gente tinha planejado. E se você aperta na... Vamos testar de novo, vamos apertar na tela, ver se ele vai fazer o reset certinho. Ele tem que fazer o reset da linha e da imagem, né? Porque tá na mesma animação lá. Vou clicar, resetou, até a linha foi. E aí se você quiser fazer o ativador aqui
quando a pessoa gravar o Stories, é muito fácil. Você vai vir aqui na cena, ó, e puxar o objeto da câmera. E aí a última opção é Video Recording. Você coloca no lugar desse sender de Screen Tap, você coloca o Video Recording. E agora sim, quando a pessoa gravar, já vai começar o efeito. Aí uma diquinha rápida aí, se você quiser deixar que a pessoa escolha, né, a imagem que vai do fundo, você pode pegar aqui o material do BG, jogou aqui, ó, e aí você vai em Add Asset e coloca o Gallery Texture aqui. Lembrando que o Gallery Texture não funciona com o Facebook, então você vai ter que desativar ele. Aí vamos colocar ele aqui, jogou pra cá, botou aqui, aí na textura de holding você pode colocar aquela ali que a gente colocou. Então tá aqui funcionando, só trocar a mídia e etc. Isso aqui costuma bugar em algumas versões, pode ser que não funcione, pode ser que não funcione em alguns aparelhos. É bugado, tá? Se não estiver rodando no aparelho, se não estiver trocando a imagem, é um bug. Não tem outra forma de fazer, é só assim. Se não estiver funcionando, ou você tenta fazer numa versão anterior, ou numa próxima atualização, beleza? E aí, curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e se tiver interesse fazer parte da nossa plataforma de membros que está aí na descrição no primeiro link. Deixa seu comentário, muita gente deixa só dúvida aqui no comentário, então se você gostou, deixa um comentário positivo para que novas pessoas venham e não achem que eu não estou explicando direito, beleza? Então valeu, muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo num próximo vídeo ou numa próxima live. Ah, e me segue lá no Instagram, @tutoriaisdokevin. Valeu, falou e até a próxima!